O santo do dia 25 de agosto. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Luís IX e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 25 de agosto. Nós celebramos nesse dia a vida do santo que foi rei da França, São Luís IX. Ele nasceu em Poissy a 25 de abril de 1214 no século XIII e teve a graça de ter uma mãe muito religiosa, tanto assim que o aconselhava depois do batismo: filhinho, agora é um templo do Espírito Santo, conserva sempre em teu coração o puro, jamais o manchartes com o pecado. A rainha mãe, Branca de Castela, providenciou os últimos professores, instrutores para uma formação digna do filho. Dessa forma, quando o pai de Luís morreu, quando este tinha apenas 12 anos, o jovem pôde ser coroado e na idade de 21 anos começa a reger toda a nação, sem esquecer da sua realidade de pai e esposo. São Luís era penitente, humilde, homem de oração e caridade. Participava tanto perseverança da Santa Missa diária de que ser provocado por nobres e respondia: se eu dedicasse o tempo dobrando para os jogos ou para a caça, ninguém o repreenderia. São Luís buscava intencionalmente viver a justiça do reino de Deus, enquanto rei e cristão, por isso praticava o que aconselhava: não tiremos o bem dos outros e nem sequer para dar a Deus. Cheio de amor a Cristo e à Igreja Católica e ao Papa, São Luís organizou até mesmo a cruzadas a fim de resgatar os lugares santos. Certa vez ficou preso durante 5 anos e depois solto. Empenhou-se numa outra cruzada que vitimou em uma peste mortífera, tifo. Ao receber os santos sacramentos, esse grande santo entrou no céu a 25 de agosto de 1270 no século XIII e foi canonizado em 1297 no século XIII pelo Papa Bonifácio VIII. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 25 de agosto: São José Calasan, presbítero que, para educar as crianças, os adolescentes no amor e a sabedoria do Evangelho, instituiu escolas populares e fundou em Roma a Ordem dos Clérigos Regantes Pobres da Mãe de Deus e da Escola. No século XVII, no ano de 1648, na Vila Aurélia, 6 milhas de Roma, o sepultamento de Santos Eusébio, Pontifácio, Vicente e Peregrino, mártires no século II, no ano 150. Em Arles, na província de Orieps, na França, São Gerner, mártir que ainda Caltezuno trabalhava no tribuno, como Netrocínio recusou-se transcrever em dito contra os cristãos a salvar por onde se fuga do captadores pelos soldados, foi batizado por próprio sangue. No século IV, no ano 303. Na Itália, hoje, Sansione, perto de Sevilha, na Isola Bétia, São Jerônimo, bispo, que narra ter morrido no Cáceres, no século IV, no ano 304. Em Ágada, na Gália Nordonesa, na atualmente França, São Severino, abade, mosteiro por ele, fundador desta cidade no século V, no ano 480. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, São Menas, bispo, que foi ordenado pelo Papa Santo Agrippino, presbítero à comunhão. Temporariamente interrompida como um Papa, Vigílio dedicou-se à divina sabedoria e à grande igreja dedicada pelo imperador Justiniano. Faleceu de morte natural no século VI, no ano 552. Em Atane, no território liomonês, na atual França, Santo Arélio, abade, que compôs para o cenobro o fundador de uma excelente regra, fundada nos preceitos de vários institutos da vida monástica. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 591. Em Ustrotec, na Gália, na Austranásia, atualmente Holanda, São Gregório Abade, que ainda
adolescente, acompanhou sempre São Bonifácio nas caminhadas missionárias para a conversão de Tirija e de Hersey, e depois, por ser mandado, dirigiu-se como abade no mosteiro de São Martinho e governou a igreja de Ustrique. Faleceu de morte natural no século VIII, no ano de 775. Em Monteofer, na Toscana, hoje na Letício, na região da Itália, o falecimento de São Tomás Caltluip, bispo Hereford, na Inglaterra, homem de eminente cultura e severa para conseguir largamente o gênero para os pobres. Faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1282. Em Shirambara, no Japão, os beatos mártires Miguel Carvalho, companheiro da Companhia de Jesus, Pedro Vancelas, da Ordem dos Pregadores, Luiz Saleto e Luiz Sanassa, presbítero, e Luiz Baba, religioso da Ordem dos Frades Menores, que por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo e à Santa Amada Igreja Católica foram queimados vivos no século XVII, no ano de 1624, pela ordem do imperador japonês. No barco na prisão, ancorado no largo de Rossofert, na França, o beato Paulo João Charles, presbítero e mártir, um pior da ordem cisterciense, que durante a perseguição da Revolução Francesa foi arrebatado do mosteiro de Santo Fortes e carcerado na Sordila, a galera, por causa do seu sacerdócio e o amor ao nosso Senhor Jesus Cristo e à Santa Amada Igreja Católica, aonde morreu de inanação e enfermidade no século XVIII, no ano de 1794, pela Revolução Francesa. Em Córdoba, na Argentina, a Beata Maria de Trânsito Jesus Sacramento Virgem, que dedicou intencionalmente a formação cristã e a infância dos pobres abandonados, instituiu na Argentina a Congregação das Irmãs Missionárias da Ordem Terceira de São Francisco. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1885. Em Valência, na Espanha, o beato Luiz Urbano Lompera, presbítero da Ordem dos Pregadores, mártir que suportou o glorioso combate por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo e à Santa Amada Igreja Católica no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Palácio de Duque, junto à Camponesa, na Áustria, também na Espanha, os beatos Floriencio Alonso Ruiz, presbítero da Ordem de Santo Agostinho e mártir que durante a perseguição contra a fé ao nosso Senhor Jesus Cristo e à Santa Amada Igreja Católica, com seu martírio, seguiu os passos de nosso Senhor Jesus Cristo no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Na estrada de Los Toleros, em Vitareza, na Catalunha, também na Espanha, o beato Onofre Salvio Tolosa Assini, e religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e mártir, que na mesma perseguição contra a fé, a Santa Amada Igreja Católica de nosso Senhor Jesus Cristo, deu testemunho, derramando seu próprio sangue e amor ao nosso Senhor Jesus Cristo no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Madrid, capital da Espanha, o beato Vicente Álvares Sitorbrigue, presbítero da Ordem dos Frades, martirizado, que na mesma perseguição derramou o seu sangue e amor por nosso Senhor Jesus Cristo e a Santa Amada Igreja Católica no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Sousa, localizado em o Equador, a Maria Tostani, virgem da Congregação das Filhas de Maria, auxiliadora que exerceu a longa e generosa atividade entre os indígenas em Chansu. Faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1969. No século XX, morreu de morte natural. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 25 de agosto, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de São Luís IX, penitente e humilde